dia, turminha. Nossa aula de artes dessa semana, né, será sobre arte rupestre, tá bom? Vocês vão primeiramente assistir 2 vídeos sobre a arte rupestre. Após os vídeos, eu vou passar o slide, vou explicar todo o slide e a atividade que é para ser feita, tá bom? Eu espero que vocês estejam todos bem, vocês e a família de vocês, tá certo? Um beijo bem grande. Olhe, tigres! Vixe! Não, tá tudo bem, tudo bem. Olhe, os tigres só estão brincando de pique com os antílopes. Com os dentes. Vamos lá, Sid. Vamos brincar de pique. Tá com você. Claro. Tá bem, tá bem. Onde estão as preguiças? Sabe, a gente nunca vê uma preguiça nesses lugares, já perceberam? Ei, olha, mano, um mamute. Oh, alguém me belisque. Ei, esse gorducho é igualzinho a você. Ah, ele tem uma família. E ele tá feliz. Olha, tá brincando com o filho. Viu, mano? Esse é o seu problema. É isso que os mamutes têm que fazer. Sid. Achar uma fêmea, ter os seus mamutezinhos e... Quer? Cala essa boca. Mas...
Continuando nossa aula, né, que vocês assistiram os 2 vídeos sobre arte rupestre, agora eu vou explicar o slide para vocês. Turma, 6º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida, disciplina artes, objetivo, aprender a relacionar a arte do passado com a arte produzida hoje, conhecer diferenças estéticas e conceituais na produção rupestre. Vídeo, arte rupestre, explicação de slide e atividade sobre o tema abordado. Aí algumas imagens das pinturas rupestres, né, que os primitivos, eles faziam, né, nas cavernas em pedras. Pré-história. Onde tudo começou? Consideramos como arte pré-histórica todas as manifestações que se desenvolveram antes do surgimento das primeiras civilizações e, portanto, da escrita. Na pré-história também foram feitas grandes descobertas, por exemplo, a descoberta do fogo, que poderia ser utilizado como arma para aquecer e também para amolecer os alimentos por meio do cozimento. Porém, deve-se levar em conta que houve uma grande variedade de produção por povos diferentes, de locais diferentes, mas com algumas características em comum. O que sabemos é que a pintura foi descoberta em algumas cavernas da pré-história e que é a primeira forma de arte criada pelo homem que atravessou milênios e chegou até nós. Pintura rupestre. A pintura feita nas cavernas se chama pintura rupestre. Rupestre significa gravado ou traçado na rocha ou na pedra. Pintura rupestre são pinturas e desenhos registrados no interior de cavernas, abrigos rochosos e mesmo ao ar livre. São artes de período paleolítico, também chamado de arte parietal, e existe no mundo todo, apesar de ser mais abundante na Europa. No Brasil, há vestígios de arte rupestre em Florianópolis, Santa Catarina, Bahia e Piauí. Locais com pinturas rupestres no Brasil: Parque Nacional da Serra da Capivara em São Raimundo Nonato, Piauí, 12.000 anos. Parque Nacional 7 Cidades, Piauí. Cariris Velhos, Paraíba. Lagoa Santa, Minas Gerais, mais de 10.000 anos. Rondonópolis, Mato Grosso. Peruaçu, Minas Gerais. As pinturas geralmente representavam figuras de animais como cavalos, mamutes e bisontes, e figuras humanas onde representava a caça, dança, rituais ou guerreiros. As pinturas eram executadas a dedo, com o buril, com pincel de pelo ou pena, ou ainda com almofadas feitas de musgo ou folhas. Eram utilizados materiais corantes minerais nas cores ocre, amarelo, ocre vermelho e negro. Sempre utilizavam pigmentos de cores naturais. Materiais mais usados para pintura rupestres: sangue, argila, excrementos, látex de plantas e gordura. A cor era obtida misturando-se o pó de rochas, com destaque para o óxido de ferro, que tenha coloração vermelho-alaranjada. Pintava com os dedos e também com os pincéis, que eram feitos de tocos de madeira. Caverna de Lascaux, França, que é algumas imagens que tem lá nessa caverna. Descoberta em 1940, uns meninos que estavam passeando com seu cachorro. De repente o cachorro sumiu. Os meninos o chamaram e ouviram um latido distante e abafado. Foram atrás do som e encontraram a caverna. O caráter mágico da arte pré-histórica. O homem era nômade e percebia o mundo como uma realidade cênica, não separando o material do espiritual, o visível do invisível. Uma forma de crer que aquela figura transportaria
transporia algum poder. E não somente ligada a isso, mas era também a primeira forma de escrita. A primeira forma de escrita dos pré-históricos foram essa daí. A arte na pré-história, um dos períodos mais fascinantes da história humana, de acordo com o desenvolvimento técnico, divide-se em paleolítico, do surgimento do ser humano até cerca de 12 mil anos atrás, neolítico, de 12 mil até 6 mil anos atrás, idade dos metais, de 6 mil anos atrás até o desenvolvimento da escrita. A arte no paleolítico, o naturalismo, idade da pedra lascada, né? O paleolítico ele ficou conhecido como a idade da pedra lascada, né? Nesse tempo, o homem ele não tinha consciência artística e seu desenho tinha o poder mágico. Ele acreditava que o desenho nas paredes das cavernas iria atrair animais para uma boa caça. Então, eles desenhavam acreditando nisso, que eles iriam atrair uma boa caça. No início, o homem se abrigou nas cavernas para se proteger do frio e dos ataques dos animais. Utilizava a pedra para confeccionar seus primeiros instrumentos. Então, para confeccionar os seus primeiros instrumentos, o homem primitivo, ele utilizava a pedra. Foi também com a pedra e a argila que ele criou as primeiras esculturas. A pedra era lascada. Como paleolítico, a pedra era lascada. Daí esse período ficar conhecido como a idade da pedra lascada. Nesse período, né, o homem primitivo ele vivia da caça, da pesca e da colheita de frutos silvestres. Ele era nômade, ou seja, não tinha morada fixa. Ele não tinha uma morada fixa no período paleolítico. Quando os alimentos acabavam e a caça escasseava, ele se mudava em busca de melhores condições de sobrevivência. O couro dos animais era utilizado para cobrir o corpo do homem primitivo. Ele usava o couro dos animais para cobrir o corpo deles, protegendo-o do frio. Com o tempo, suas vestimentas foram se aperfeiçoando. Eram costuradas com osso, agulha e tendões de animais, que era a linha, né? Os ossos era como se fosse a agulha e os tendões dos animais era como se fosse a linha, certo? As armas e os instrumentos de pedra eram lascados para adquirir bordas cortantes. Primeiras representações artísticas que se tem registro: Caverna de Chauvet e Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha. Aí a imagem das duas cavernas, né? E as suas imagens. Podem observar que são as imagens de animais ou então de homens como se estivessem caçando. Paleolítico superior, aparecimento dos primeiros hominídeos, homem é nômade, confecção de instrumentos de pedra e pedra lascada, madeira, marfim e ossos para produção, desenvolvimento da pintura e escultura. Traço nas paredes de argila ou cavernas, mãos em negativo. Acreditavam ter poder sobre o animal desde que representasse sua imagem. Por isso que eles acreditavam que ao desenhar, fazer o desenho dos animais, eles iriam ter uma boa caça. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar, descobriram então que as cavernas e grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham moradia fixa. Por isso que eram conhecidos como nômades. O artista no Paleolítico também fez esculturas, predomínio de imagem de figuras femininas, ausência de figuras masculinas, ou seja, eles desenhavam figuras femininas. A Vênus de Willowyd, pequena escultura de pedra, data de aproximadamente 24 mil anos atrás. Principal aspecto, a cabeça sem diferenciação aparente em relação ao pescoço, seios volumosos, ventre saliente e grandes nádegas. Essa daí é a imagem da Vênus
estatueta de 11 centímetros de altura encontrada na Áustria em 1908, Museu de História Natural de Viena. Agora a gente já vai passar para o período neolítico, né, que é a idade da pedra polida, desenvolvimento da técnica de produção de armas e instrumento com pedras polidas por atrito mais afiadas. Revolução Neolítica, início de agricultura e domesticação dos animais, sedentarização da vida humana, aumento populacional, desenvolvimento dos primeiros núcleos populacionais, divisão do trabalho nas comunidades, desenvolvimento da tecelagem, da cerâmica e da metalurgia. E antes de eu dar continuidade, né, foi no fim, né, do período paleolítico, que se deu a descoberta do fogo. Então, a descoberta do fogo, ela ficou conhecida, né, ela foi no final do período paleolítico, por acaso, quando o homem lascava as pedras. Essa descoberta foi de grande importância para o homem primitivo, pois ele utilizava o fogo para proteger do ataque de animais, para se aquecer, para cozinhar e para a iluminação. Continuando aqui o Neolítico, técnica de construir armas e utensílios em pedra polida mediante atrito, agricultura e domesticação de animais, vida estável, o homem deixou de ser nômade, formação das famílias e comunidades, divisão do trabalho, o homem aprendeu a tecer panos, fabricar cerâmica, fabricar moradias, produzir fogo, porque no Paleolítico eles descobriram o fogo, só que a sua produção foi no período Neolítico, por meio de atrito de trabalhar com metais. Foi no período Neolítico que o homem aprenderam a cultivar a terra e a domesticar os animais. Assim passaram a instalar lugares fixos, ou seja, eles começaram a ter moradia fixa. Construíram cabanas para viver, criaram também tumbas e monumentos, surgindo assim os primeiros arquitetos. O homem foi se aperfeiçoando seus traços, passou a apresentar seus desenhos com ideia de movimento. No período paleolítico, os desenhos eram sem movimentos. Já no período neolítico, os desenhos davam a ideia de movimento. As apresentações deixam de ser naturalista, estilo simplificado e geometrizante, racionalismo, sugestão substitui a fiel representação, imagem mais simples, vida coletiva, figuras antropomórficas, né? Antropomórficas. Agora é a idade dos metais, né? Nesse período, o homem conheceu os metais como cobre e estanho. Ele conheceu esses dois metais, o cobre e o estanho. Obtendo a partir da mistura entre eles o bronze, que podia ser moldado em formas complexas e ser finalmente decorado assim alguns objetos pessoais do homem. Nesse período era o bronze, né? Outro metal muito utilizado foi o ferro. O ferro ele era utilizado em armas e ferramentas mais pesadas. Também teve a invenção da metalurgia, organização das cidades, invenção da roda, invenção do arado de boi, surgimento da escrita. O surgimento da escrita foi na Idade dos Metais. Primeira escultura e utensílio de metal, geometrização e abstração da forma. Aqui é uma imagem, né? Imagem da artes rupestre, no caso aqui, ó, dá aquela ideia de movimento, né? Como eu já falei, né? Que no caso que dá a ideia de movimento é o Neolítico. Pintura rupestre encontrada em Lapa da Cerca Grande, em Matozinhos, Minas Gerais. Agora chegou a hora da nossa atividade. A atividade que tem como temática rupestre, né? A primeira pergunta, como ficou conhecido o período paleolítico? Ele ficou conhecido como Idade da Pedra o quê?
E o período paleolítico, ele ficou conhecido como a idade da pedra, né? 3. O que o homem utilizava para confeccionar seus primeiros instrumentos de palavras? Ele utilizava uma coisa. O que era que ele utilizava? 4. Para que era usado o couro dos animais? Para que servia o couro dos animais? 5. O que foi a primeira morada do homem primitivo? Qual foi a primeira morada do homem primitivo? 6. O que o homem descobriu no fim do período paleolítico? Ele descobriu o quê? 7. O que os homens aprenderam no período paleolítico? Eles aprenderam o quê? 8. Como era a pedra no período neolítico? Lascada ou polida? 9. O que conheceu o homem na idade dos metais? 10. Quando se deu a descoberta do cultivo da agricultura? O cultivo da agricultura se deu no período paleolítico, no período neolítico, ou foi na idade dos metais? 11. Como era a pedra no período paleolítico? 12. Para que era utilizado o ferro? 13. Que motivos levaram o homem primitivo a desenhar? O que representava em suas gravuras? Qual foi o motivo que levou eles a desenhar? 14. Quais motivos levaram o homem primitivo a criar as obras de artes? 15. Identifique os períodos a que pertence essa gravura e justifique sua resposta. A letra A, se essa imagem aí, ela é do período neolítico ou do paleolítico? Aí, por que essa imagem tem movimento ou é uma imagem sem movimento? B, do mesmo jeito, qual é o período? Neolítico ou paleolítico? Por quê? Se essa imagem dá ideia de movimento ou é uma imagem sem movimento? Estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Porque quanto mais você estuda, mais você conhece o mundo. É isso que você conhece com estudo, com seu conhecimento. Por isso a importância de estudar, não se cansar de estudar. Bom estudo a todos. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham conseguido assimilar esse conteúdo. Qualquer dúvida, só me perguntar, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo. Estou com muita saudade de vocês. Eu amo muito vocês, tá bom?